Também gostaria de agradecer a participação e envolvimento de algumas empresas que contribuíram muito para o desenvolvimento desse projeto, que são o Lab SSJ, que é o curador do espaço, que é uma empresa de desenvolvimento de pessoas, onde todo o seu trabalho é embasado em inovação. A 3M, cujo tema inovação está totalmente ligado, inerente à marca 3M. A AXA Value Chain, que é uma consultoria que também trabalha com bastante propriedade o tema inovação em seus projetos. E a Sony, que a gente, se olhar a história da Sony, a tradição, a gente vai ver que os seus produtos sempre teve associado ao tema inovação. Antes de passar a palavra para o nosso palestrante, quero informar que a palestra vai ser transmitida ao vivo pela internet, no portal da HSM, e por isso peço a gentileza para que vocês deixem seus telefones celulares desligados ou no módulo silencioso, e, se possível, deixe o auditório ao término da palestra. E mais um detalhezinho, se possível também, se vocês puderem preencher a ficha de avaliação, que isso é muito importante para a gente dar continuidade nesse processo dessa estação. Bom, antes de chamar efetivamente o nosso palestrante, vou fazer uma breve apresentação dele. O nome dele é Alexandre Rodrigues, ele é gerente de marketing e venda da divisão automotiva da 3M. E o tema que ele vai falar será a cultura da inovação, um case da 3M. Alexandre, espaço todo seu. Olá, boa tarde a todos. Eu devo ficar olhando mais para aí, é isso? Isso é péssimo, né? Na realidade, porque a plateia toda está aqui, né? Não vai ser muito agradável, né? Bom, gente, é um prazer estar aqui. A minha ideia é fazer algo bastante dinâmico. Eu convidaria a todos a interromper a qualquer momento e a gente conversar. A sala é pequena, é inovadora, né? Eu fiquei bastante surpreso com o formato, achei bastante interessante. Parabéns. E vamos lá, vamos conversar um pouco de gestão da inovação, né? A minha ideia é que a gente passe por esses tópicos, né? A gente conversar rapidamente sobre alguns conceitos, para ter certeza que a gente parte do mesmo entendimento, falar um pouquinho do ambiente de negócios como forma de ter um pano de fundo do porquê inovar, finalmente por que inovar, como inovar e o case 3M, ok? Bom, o que é inovação, né? Se a gente for buscar a raiz da palavra, ela vem do latim, o innovatio, que significa uma ideia, método ou objeto que pouco se parece com padrões anteriores. Uma definição mais recente de dicionário, bastante simples, mas abrangente, diria que é uma ideia que muda a forma como as pessoas fazem as coisas, né? Quando a gente fala de inovação, é razoável a gente tentar categorizar a inovação, né? E uma forma tradicional de categorizá-la é categorizar como incremental, radical ou revolucionária. Então, uma inovação incremental seria uma inovação que muda pouco em relação ao padrão anterior. Uma radical deve mudar bastante. Uma revolucionária deve afetar vários aspectos das nossas vidas, né? Vamos dar um exemplo aqui. O fogão, né? O fogão é algo que a gente usa para aquecer o alimento e para cozinhar de longa data, há mais de 100 anos, né? Na primeira metade do século XX, surge o acendedor automático do fogão. Ele muda o fogão e isso traz mais competitividade para quem criou isso. Mas ele não muda radicalmente o fogão. Então a gente pode dizer que o acendedor automático do fogão é uma inovação incremental. No início da década de 60, se torna comercialmente viável o forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas já muda de uma maneira mais radical a forma como a gente cozinha, não é verdade? Ele esquenta o alimento de dentro para fora, você não pode colocar metal ali dentro. É uma inovação que a gente pode considerar radical. A revolucionária seria algo que afeta vários aspectos das nossas vidas, né? O raio laser, por exemplo, é um bom exemplo de uma inovação revolucionária. Quando o raio laser foi desenvolvido, ninguém imaginava que algumas décadas depois ele fosse capaz de nos permitir cortar, mas também em uma cirurgia ele acelera a cicatrização, ele serve como instrumento de medição, nos permite gravar informações numa mídia e retirar a informação de uma mídia, que é o CD, por exemplo, né? Então o raio laser é uma inovação revolucionária. Nossa geração está vivendo o impacto de uma grande inovação revolucionária que é a internet, não é verdade? A internet tem mudado a forma como a gente trabalha, a forma como a gente
se relaciona com os amigos, enfim, é algo que tem impacto em muitos campos das nossas vidas, né? Normalmente, quando a gente trata o tema da inovação, também surge o tema da criatividade, né? Quem definiria a criatividade aqui? Alguém se habilita? Você está com vontade de falar? Criatividade é capacidade de ter novas ideias. Capacidade de ter novas ideias. Tradicional. Perfeito. Alguém tem alguma outra... Gostaria de acrescentar alguma coisa? Pensar de forma diferente. Legal. Outro tema que também o termo que também sempre surge quando a gente discute inovação, além da criatividade, é a invenção, né? Quem definiria para a gente aqui o que é invenção? Foi só falar para eu ficar olhando só para lá que eu estou olhando só para cá, né? Se eu mudar para cá vai ficar melhor. Alguém sugere alguma coisa sobre invenção? Por favor, alguém. Criação de algo novo, com nova utilidade. Criação de algo novo, com uma nova utilidade. Ok. Vamos falar um pouquinho da inovação e a gente define esses temas, né? A inovação, conforme o contexto que a gente vai tratar ela pode adquirir algumas conotações diferentes. A gente vai tratar da inovação aqui no ambiente da economia e da administração. E talvez quem melhor tenha definido isso foi o Schumpeter, né? Um grande pensador da administração do final do século XIX e início do século XX. E ele define inovação de uma maneira extremamente abrangente. Talvez uma das maneiras mais poderosas que já definiram, né? Ele diz o seguinte: no contexto da administração e da economia, inovação é tudo que traz mais produtividade ou competitividade. E esse conceito é muito interessante, porque ele abre espaço para a gente falar de um produto novo, mas ele também abre espaço para falarmos de um processo de produção novo que traz mais competitividade e o cliente final nem percebe que mudou. Ok? E segundo ele, a inovação seria o grande motor do sistema capitalista, sempre com o empresário como agente e a concorrência sendo o grande motor, né? O grande motivo para a gente fazer isso. Então vamos lá, invenção, né? Vamos falar um pouquinho do que invenção não é, né? Invenção não é uma inovação. Aqui temos alguns exemplos de invenções que talvez vocês já tenham visto, que não se transformaram em inovações no sentido da administração e da economia. Alguns anos atrás foi desenvolvida essa melancia quadrada, bastante simpática, mas não vingou. Esse outro exemplo de guarda-chuva também foi algo que foi bastante apresentado, um guarda-chuva para 2 pessoas, em princípio algo bastante útil, que também não vingou, né? Então, uma forma bastante curiosa da gente, ou pelo menos bastante simples, da gente ficar bem claro o que é criatividade, invenção e inovação, nesse contexto que estamos tratando é esse, né? Criatividade é exatamente a linha que você tocou, né? A capacidade de pensar em coisas novas, capacidade de ter ideias. Já a invenção é mostrar que aquilo pode ser feito. E a inovação, no contexto da administração e da economia, é tornar comercialmente viável e ter retorno. Legal? Então, é razoável a gente também tratar de outro tema, o último da parte de conceitos, que é pesquisar. A gente também consegue inúmeras definições para o que é pesquisar. Mas temos uma bastante interessante aqui, né? Pesquisar seria transformar dinheiro ou transformar recursos em conhecimento. Por mais simples que seja a pesquisa, a gente vai parar o tempo de alguém para, no mínimo, ficar na internet tentando achar algum tipo de conhecimento. Nesse sentido, a gente poderia falar algo curioso sobre inovação, né? Inovação a gente poderia definir como transformar conhecimento em dinheiro. A gente talvez seja a primeira geração na história da humanidade cujo desafio não é mais ter acesso a conhecimento. Ao longo da história humana, o grande desafio era ter acesso a conhecimento, né? Quem é um pouquinho mais velho aqui vai se lembrar, na década de 80, que a gente estudava, tinha 1000 lendas a respeito da Biblioteca do Vaticano, que aquilo encerrava conhecimentos extraordinários. E hoje em dia, a gente lida com o problema de ter excesso de conhecimento, não é verdade? A nossa ansiedade é não dar conta nem mesmo do que é gerado numa área bastante específica que nos desafiamos a ser bom naquilo, né? Então, isso talvez explique porque a velocidade com que o conhecimento técnico está sendo desenvolvido esteja tão acelerado, né? A gente tem conhecimento extremamente disponível. E talvez por isso inovar do ponto de vista de ter ideias, ter acesso a conhecimento e tentar lançar algo, nunca foi tão acelerado.
As tecnologias ficam obsoletas cada vez mais rápido, não é verdade? Ok. Falamos um pouquinho de conceito, vamos só falar um pouquinho do ambiente de negócio, que é um bom pano de fundo do porquê a inovação está se tornando algo cada vez mais popularizado, né? Do ponto de vista de realização de negócio, a distância passou a ser algo quase que inexpressivo para a maioria das coisas que a gente queira fazer negócio. É bem verdade que quem tem uma fábrica de bloco de cimento dificilmente vai poder estar muito longe do centro consumidor. A questão logística vai se tornar mandatória. O bloco de cimento é pesado, é muito ar nele, não faz muito sentido fabricar bloco de cimento aqui e tentar incentivar o pessoal lá do Nordeste a comprar bloco de cimento daqui. Não vai funcionar. Por outro lado, a maior parte das coisas que a gente comercializa, a gente consegue comprar e vender para qualquer lugar do mundo. Eu não tenho dúvida que qualquer um de nós aqui deve ter alguma história interessante a respeito de um concorrente, ou de um cliente, ou de comprar alguma coisa de outro país. Naturalmente eu tenho a minha, né? Eu também dou aula, e a coisa de 3 ou 4 anos atrás, eu moro em Campinas, queria comprar um livrinho do Peter Drucker em inglês e tal, e fui até a livraria Saraiva do Shopping Iguatemi que tinha lá. Peguei o livro, dei uma olhada no livro, estava quase R$200 o livro, achei ele caro, né? Ele é pequenininho. Dei uma folhada para ver se valia a pena, e tinha um café dentro da livraria. Eu fui até o café, pedi um café expresso para dar uma folhada, decidi se comprava ou não. E a hora que eu tomei o café, eu vi que eu tinha a internet liberada. Falei, deixa eu ver na Amazon quanto tá. Entrei na Amazon, $19. Para postar para minha casa, 25. O dólar estava mais ou menos 2 para 1, paguei R$50. Ou seja, de dentro da Saraiva, no Shopping Iguatemi de Campinas, eu comprei um concorrente dele nos Estados Unidos. E esse é um exemplo bastante elementar, né? Temos vários outros, né? Essa aceleração que a gente está vendo no desenvolvimento do conhecimento técnico se desdobra em novas tecnologias que ficam obsoletas cada vez mais rápido e, naturalmente, o ciclo de vida dos negócios ficam cada vez mais acelerado, né? E isso torna a nossa vida, de quem está gerindo alguma coisa, bastante desafiadora, né? Por exemplo, quem está envolvido com a indústria de telefone celular e coisa do tipo, é vertiginosa a velocidade com que as coisas acontecem. Há algum tempo atrás, eu tive acesso a um plano de negócios da Nokia de 2000. O plano de negócios era brilhante. E eles eram líderes disparados de mercado. Era improvável eles considerarem o que aconteceu 5 anos depois, com a história da Apple e o iPhone e tudo o que aconteceu, considerando que a Nokia, na década de 90, desbancou a Motorola, né? Então, isso torna a velocidade das coisas muito rápida. A gente vive uma questão ambiental e de bioética já também, que é muito nova. Se recordarmos, o primeiro encontro entre governos para tratar da questão ambiental é de 1971, ano que eu nasci. 71 tem a Conferência de Estocolmo, né? É a primeira vez que os governos se encontram para discutir a questão ambiental, e é basicamente a questão da chuva ácida. Não há grandes discussões a respeito de poluições de rio, resíduos sólidos e coisas do gênero, né? A gente percebe que de 71 para cá o avanço foi brutal, né? No início da década de 80 eu tinha um avô que tinha uma fazenda. Se eu fosse na fazenda no início da década de 80 com um tio e ele com uma garrochinha velha matasse uma jaguatirica, todo mundo ia achar o máximo, ele era um caçador. Hoje em dia é inafiançável, né? Ele vai preso, é preferível matar alguém, vai ser réu primário, né? Eu tive uma experiência curiosíssima há 3 anos atrás, né? Eu tive meu primeiro filho. Ele estava com 2 anos, mais ou menos 2 anos de idade, e foi para a escolinha. E foi para a escolinha, começa a voltar com umas musiquinhas, primeiro filho, a gente fica encantado, né? Um dia eu saí mais cedo da empresa e fui passar o final da tarde com ele no playground do prédio. E algumas mães, tal, eu com ele ali, ele começou a cantar uma musiquinha dele. Eu peguei, comecei a cantar, tirei o pau no gato para ele. Virou uma mãe para mim e falou, nossa, não faz isso, né? Eu falei, ô louco, né? Você está estimulando o seu filho a atacar animais, né? Por uns 2 segundos fiquei me achando um monstro assim, né? Daí ela cantou, não, canta assim, ó, e cantou uma versão, não atire o pau no gato. Eu fiquei olhando, né? Eu falei, eu nunca imaginei que cantar tirei o pau no gato para o meu filho de 2 anos no playground fosse me causar algum constrangimento. Daí eu dei um estilingue para ele e comprei uma briga definitiva com ela, naturalmente, né? A gente tem essa questão do oceano de informações, né? A gente tem muito acesso à informação, já comentamos isso aqui, né? Nossa angústia é lidar bem com isso, né? Eu cito também ali o tema da vida líquida, né? Vida líquida é o nome de um livro do Zygmunt Bauman, talvez um dos filósofos que mais estejam entendendo os nossos tempos.
E ele comenta uma série de coisas interessantes, mas tem um ponto dele que é muito curioso e que tem tudo a ver com a inovação, né? Ele comenta que a gente vive em períodos muito voláteis. E isso se desdobra numa série de coisas, né? Mas uma coisa que é sem precedentes, do ponto de vista da avaliação dele, é todas as sociedades, em qualquer lugar do mundo, ao longo da história, sempre tiveram seus padrões éticos e morais. Ético, conjunto de valores do grupo; moral, conjunto de valores do indivíduo. E isso define o que é bom, o que é mais ou menos e o que é ruim, né? A gente talvez, as sociedades ocidentalizadas, talvez sejam as sociedades que pela primeira vez na história, elas valorizam exclusivamente ou muito fortemente o que é novo, independente de ser bom ou ruim. Como assim? Tem coisas que são muito difíceis de a gente definir se são boas ou ruins. Os novos comportamentos sexuais. Vai entrar numa discussão religiosa, etc. A discussão vai ficar interminável. Mas vamos pegar um exemplo que seria razoavelmente fácil de quantificar. Normalmente, quando você tem um veículo, né? Vou dar um exemplo hipotético. Temos a Honda, tem o Honda Civic, ele vai sair de linha. Normalmente, a montadora vai escolher duas estratégias para o último ano do veículo, que normalmente está declinante de vendas. Ou ela vai encher ele com um belíssimo pacote de equipamentos pelo mesmo preço, ou, eventualmente, ela dá um descontinho, deixa o veículo ainda mais simples para ter aquela venda final. Vamos supor que ela opte pelo segundo caso. Eu vou lançar o modelo 2012, que é o último, um pouquinho mais simples, para vender as últimas unidades. Daí eu vou lá, em julho, compro um modelo ainda 2011, que é mais completo do que o 2012 que vai ser lançado, rodo 900 km, e é lançado 2012 com uma pequena variação na cor do pisca-pisca e com alguns equipamentos técnicos a menos. Por exemplo, eliminou um computador de bordo, hipoteticamente. Muito provavelmente eu vou olhar e falar, devia ter esperado mais um mês para comprar. Por quê? Porque é novo. Né? A gente percebe que as pessoas estão indo muito atrás do que é novo, para várias coisas. Né? Desde o veículo, passando pelo bairro em que moram, passando por aspectos da casa que tradicionalmente eram mais duradouros, como acabamentos de parede e coisas do tipo, até casamentos. Né? Casar é bom, duro é ficar casado, não é verdade? A gente passa a régua rapidinho e quer alguma coisa nova. Improvável a gente ir num restaurante que a gente goste, que ele não mude de cardápio sistematicamente. Muito provavelmente, num intervalo de tempo relativamente curto, não mais do que um ano, a gente vai procurar alguma coisa nova. Né? E temos a vida em rede. A vida em rede nos possibilita coisas que não tínhamos no passado. Mesmo com o telefone, com as outras tecnologias, não permitia a gente ter essa vida que a gente tem hoje. Né? A gente consegue trabalhar à distância, nós conseguimos ter nossos relacionamentos com amigos e absolutamente separados geograficamente. E muito fácil dizer isso, né? Muitas vezes a gente conhece um monte de gente e não conhece o vizinho do nosso prédio que está ali, né? Isso não é bom, isso não é ruim, isso é típico dos nossos tempos, né? Ou seja, a gente vive uma época cujo paradigma são as mudanças, né? Está tudo mudando muito rápido, né? A sociedade, a história do homem na Terra vive períodos com mais ou menos mudanças, né? Se a gente pegar o Heráclito em 500 anos antes de Cristo, ele já estava preocupado com isso naquela época, né? Ele dizia o seguinte: a única certeza nesses tempos é a mudança. Ele vive um período que tem as guerras, os persas estão tentando invadir a Grécia, e é um período bastante desafiador para eles. Né? Por outro lado, a gente tem outros períodos da história mais estabilizados. Né? Viver em períodos assim acaba gerando certos tipos de questionamento que muita gente já pensou a respeito. Né? O Darwin, num contexto absolutamente diferente, que é a biologia, pensa algo que vale a pena a gente refletir, mesmo para nossas carreiras ou para as empresas. Né? Não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, né? Ou com maior capacidade de adaptação. Ou seja, o desenvolvimento de uma boa capacidade de adaptação passa a ser algo chave para a gente como profissional e para a empresa como organização. Para a organização, visando ter lucro ou não. Né? Essa necessidade de adaptação é uma coisa fundamental hoje em dia para se manter competitivo. Muito provavelmente, com o currículo de cada um de vocês, seus pais estariam em posições muito melhores do que vocês estão em empresas. Né? A demanda vai aumentando. E, naturalmente, quando a gente vive períodos de muita mudança, várias questões surgem. Né? Algumas das principais. Né? Ok, já sei que tenho que mudar. Quando é necessário mudar? Difícil saber quando, mas é importante mudar antes que seja necessário.
Quando você muda, a partir do momento em que é necessário, muito provavelmente você vai mudar para ficar no mesmo lugar. Se você conseguir antecipar um pouco isso, talvez você ganhe com isso. E, naturalmente, você quer prever o futuro para tentar mudar para uma direção que te beneficie mais. Isso, seja ganhando dinheiro, seja tendo mais tempo, seja qual for o seu objetivo, né? Prever o futuro ninguém nunca inventou como fazer. Mas existe uma coisa interessante a respeito do futuro, né? Que é o sonho. E o sonho é muito diferente de traçar cenários. É muito importante a gente ter traçar cenários em relação ao futuro para termos um plano B caso o nosso sonho não aconteça. Mas o nosso sonho, a nossa visão de futuro é mais do que traçar cenários. Tem que ter emoção no meio. Aquela típica visão da empresa, que a gente, hoje em dia até condomínio tem visão, né? Você entra no elevador, o condomínio tem uma visão lá. Se aquela visão foi bem elaborada, ela é um sonho, ela é mais do que avaliar cenários possíveis. Tem emoção naquilo ali. Essa é a melhor chance que a gente tem de tentar, hoje, se mover para algo que faça o futuro ser mais a nosso favor. E, em geral, boas causas têm algum poder magnético. A gente consegue atrair gente para a nossa causa. Legal? Bom, com isso tudo, vamos lá, né? Por que inovar, né? Por várias razões, né? Algumas vezes é só para sobreviver, outras vezes é para buscar satisfação e fidelização de clientes, buscar maiores retornos, né? Em geral, as empresas inovadoras, elas têm mais retorno do que as outras. No período 2007 até 2010, em média, as empresas consideradas como inovadoras dentro do seu segmento de mercado deram 12,7% a mais de retorno para o acionista do que seus pares de mesmo porte não considerados inovadores. É bem verdade que tem mais risco ser inovador, mas, quando acerta, os retornos são melhores. Pode ser para buscar crescimento sustentável, e esse sustentável podemos entender como retorno financeiro ou como ambiental. É uma fonte inesgotável de motivação. Toda pessoa afetivamente saudável gostaria de participar de algo importante na vida, né? Quando você propõe fazer algo diferente, algo grande, em geral isso é uma boa fonte de motivação. Mais duradoura que o dinheiro, normalmente, né? E, muitas vezes, ajuda a fortalecer a marca e por aí vai, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho do como inovar, né? Inovar é meio que colocar a criatividade em ação. Vamos ter uma ideia, tentar criar um invento e tornar isso comercialmente viável. O que a gente percebe é que, com um ambiente desse em que a gente vive, uma inovação só vai durar pouco. Então, o grande desafio é criar um processo de inovação, né? Processo, um conjunto de atividades com entradas e saídas responsáveis e métricas que geram alguma coisa. Como não existe máquina para inovar, graças a Deus, sobra só para a gente fazer isso. Então, conforme a organização que vocês estudem ou avaliem, vocês vão perceber que cada organização acaba tendo o seu processo de inovação. Que ele é muito dependente de coisas formais, mas também coisas informais, da cultura, da propensão a risco que aquele grupo vai ter, etc. Mas, independente da organização que vocês avaliem, tem dois subprocessos que a gente consegue identificar sempre. Tem um subprocesso criativo de como gerar ideias e outro de como implementá-las. Ou seja, gerei a ideia, como é que eu escolho uma, invento alguma coisa e gero um modelo de negócio. Vamos tratar um pouquinho disso. Então, o processo criativo, né? O processo criativo é bem como as pessoas criativas, né? Ele é desestruturado, ele é caótico, ele é indisciplinado. A gente não costuma ter ideia na hora que a gente quer, não é verdade? Quem já participou de uma boa sessão de brainstorming aqui sabe como é, só vem o óbvio. Daí a gente vai para casa, toma um banho, passa 2 dias e fala, agora eu tive uma ideia. É bastante frequente ser assim, né? A criatividade, como a gente conhece hoje, ela não era aplicável às ciências exatas até meados do século XIX. É em meados do século XIX que a gente vê os primeiros relatos de gente das ciências exatas tentando entender como é esse processo que a gente tem a ideia, o insight. Até então, era razoável você falar que um poeta era criativo, que um músico era criativo. Não era razoável falar que um administrador, ou que um governante, ou que um matemático era criativo. Em 1926 surge o primeiro modelo que tenta sistematizar como isso acontece, que é o modelo do Graham Wallace, que é um modelo bastante intuitivo até, né? Se a gente pensa em como a gente tem ideias, surge meio que o modelo do Graham Wallace, né? A gente se depara com um desafio ou com um problema. Desafio é algo que a gente quer resolver, problema a gente não queria, mas vai ter que resolver, né? E pensamos, gastamos bastante energia, em algum momento a gente dá uma relaxada, pum, brota a ideia, né? Em 1950,
surgem os primeiros estudos onde começa a se avaliar a psicologia no processo criativo. E aí surgem, a partir de um trabalho pioneiro de J.P. Guilford, onde surgem os conceitos de pensamento convergente e divergente, etc., surge algo muito curioso nessa época, né? O pessoal começa a perceber que adultos com boa saúde afetiva tendem a ser mais criativos do que adultos com problemas afetivos. Afeto. Alguém define afeto aqui? Quem gostaria de definir afeto? Legal. Afeto é por aí mesmo, né? Uma possível definição da psicanálise é você ter medo de perder o que você gosta. Então você seria uma pessoa saudável afetivamente se você tem medo de perder alguma coisa que você gosta. Isso pode ser alguém que você ama, pode ser o seu emprego. Quem tem uma boa saúde afetiva gera um tipo de amor, que é o chamado amor neurótico. Fácil da gente entender o que é uma pessoa neurótica nesse sentido, com amor neurótico. Estamos em Natal, em janeiro, previsão dos próximos 6 meses é de mínima de 28 graus. O filho da mulher vai sair de casa, ela chega, filho, leva uma blusinha. Daí vira adolescente, começa a sair à noite, começa a vir da balada, chega 3 horas da manhã em casa. Chega, a mãe está acordada, a mãe, pô, isso é hora de chegar? O filho, pô, mas por que você não veio dormir? É que eu não consigo dormir, fico preocupada. A senhora é uma neurótica, e ela é mesmo. Mas se você tiver que casar, casa com uma neurótica. Porque senão você vai casar com uma psicótica ou com uma psicopática. E aí é muito pior. O amor psicótico é um amor onde se existe a saúde afetiva, mas em geral a pessoa que tem esse tipo de déficit, ela não consegue conviver direito com quem ela gosta, né? Ela ama de paixão, mas quando está junto briga. Não sei se vocês já viram alguém assim. Bastante comum nos grandes textos românticos, né? Tem aquelas linhas de psicólogo que gostam de pegar gente morta e avaliar a gente morta, né? Tem 1000 psicólogos que avaliam Napoleão e tal. Então tem gente que avalia os grandes escritores românticos. E se a gente der uma olhada nos textos clássicos românticos, em geral são variações de um tema que é: eu tenho a minha amada, a minha senhora, eu sou seu escravo. O cara joga um chaveco profissionalíssimo ali, ganha a mulher, daí mata o pai dela, briga com o irmão, é degradado para Angola. Não consegue viver junto. E daí tem o psicopático, que é de psicopata, que tem vários graus, e que daí realmente não consegue desenvolver afeto, né? Daí é um problemão mesmo, pode virar serial killer, tem que tomar cuidado. Ok? Isso é um elementar da criatividade de uma maneira geral. Agora, o nosso desafio é criar um ambiente criativo, numa organização. Aí tem algumas coisinhas que vale a pena a gente prestar atenção, né? Um dos pontos que vale a pena a gente prestar atenção é: a gente precisa criar uma organização em que as pessoas tenham liberdade individual para criar, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que... Não existe a gente criar alguma coisa nova ou tentarmos fazer alguma coisa nova sem correr riscos, né? Então, é papel da organização estimular as equipes a correrem riscos adequados. Pô, mas o que é risco adequado? Opa, é papel da organização também calibrar o risco adequado. É razoável a organização chegar para você, que é uma gerente de produção, e falar assim: olha, considerando a sua produção, quando você quiser tentar alguma coisa nova, você pode perder um dia de produção. Você é um gerente de marketing, sua linha vende 100 milhões ano. Razoável você perder 1 milhão no ano para tentar algo novo. E por aí vai. Esse é o papel da organização. A organização, tendo feito isso, seria razoável ela tolerar erros de quem assumiu riscos adequados. Porque erros vão surgir e, naturalmente, envolve perda de recurso, e todo mundo tem resultado de curto prazo para entregar. E quando alguém pede alguma coisa, é muito fácil você falar: pô, mas não tinha jeito de ter feito alguma coisa, né? E a partir do momento que alguém que correu um risco adequado, que você calibrou, você penaliza de alguma forma, opa, a tropa aprende rapidinho que não é para fazer aquilo, que é só discurso, né? O ser humano precisa muito de modelos, né? A igreja nos fornece modelos, nossa família costuma nos dar alguns modelos de comportamento, etc. Então, é bastante saudável a gente ter, dentro da organização, cultivar histórias de pessoas, sejam da organização, sejam de fora, que representem esse modelo que a gente quer valorizar, né? Importantíssimo ter uma liderança preparada também, né? As pessoas, em geral, são mais sistemáticas ou mais criativas e variações do perfil. Um desses daí vai virar chefe. Muitas vezes é o criativo que vira chefe, muitas vezes é o sistemático que vira chefe. A coisa só vai funcionar bem se você tiver gente criativa e gente sistemática trabalhando junto.
E é fácil perder a mão e o sistemático achar que o criativo dá muito boa ideia, mas não trabalha, e o criativo achar que o outro é um tapado que só fica fazendo o que manda. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de conflito que é comum surgir, se você não tiver uma liderança preparada para gerenciar isso, provavelmente você não vai ser bem sucedido. E, finalmente, se você teve um time que correu os riscos adequados, conseguiu ter sucesso, você tem que reconhecer os resultados de maneira bastante significativa. Notem que eu falo de reconhecer. Recompensar é sempre interessante. Vai ser razoavelmente raro você chegar para alguém e falar quer dinheiro, para você falar, não estou precisando. Não. Né? Recompensar é sempre legal, todo mundo vai adorar. Mas o reconhecimento é fundamental. Ele é absolutamente indispensável se você quer criar uma cultura de inovação. O reconhecimento, ele mexe com coisas muito íntimas nossas. O Lacan, um dos grandes psicanalistas aí que vem geração depois do Freud, uma das coisas muito interessantes que ele fala é o seguinte, olha, o maior desejo de todo ser humano é o desejo de ser desejado pelo outro. Esse é um pensamento muito curioso e tem bastante desdobramento isso. Mas qualquer um de nós aqui vai reconhecer o momento em que gente que nós damos valor chegam para a gente e falam assim, pô, o que você fez foi muito legal, parabéns. Uns 10 olhando para você com cara de admiração. Seu corpo esquenta, é mensurável isso. Você tem reações físicas relacionadas a isso. Isso tende a ser muito mais duradouro em termos de motivação, de se sentir acolhido e manter você motivado do que dinheiro. Né? Então o reconhecimento é indispensável. A recompensa a gente sempre gosta, não é verdade? Bom, tratamos do processo criativo. Mas o processo criativo é a parte de tentar gerar uma organização que gere ideias. Mas vamos lembrar, a gente não quer ser a organização mais criativa do mundo, a gente quer ser a mais inovadora. Então nós temos que escolher uma dessas ideias e implementar. Então nós temos o outro subprocesso, que é o subprocesso de implementação. Né? Então, o subprocesso de implementação, de certa forma, ele é o oposto do processo criativo. Ele é bastante estruturado, disciplinado e sistematizado. Né? É fundamental, a visão da empresa está alinhada com a inovação. Não precisa estar escrito no sonho da empresa que ela quer ser inovadora, mas ela tem que estar sonhando em fazer algo grande. Algo que, se você não fizer algo diferente, você nunca vai atingir. Né? Objetivos têm que ser ambiciosos. Se os objetivos são bastante tímidos, você vai fazer o seu arroz com feijão e vai entregá-los. Só não pode errar a mão de ter objetivos ambiciosos demais a ponto de, na saída, as pessoas já desacreditarem naquilo e não tentar nada de novo. Ela não vai atingir mesmo. Então, esse balanço de criar algo que ao receber as pessoas se sintam extremamente desconfortáveis e tenham que buscar algo novo, mas que não erre a mão para o outro lado, que já desista na saída, é mais arte do que ciência. Né? Precisa da liderança preparada também. É fundamental você avaliar as pessoas do time sob esse aspecto. Né? Normalmente, para você ter um bom processo de inovação, dificilmente você tem uma empresa que separa o time que vai inovar e o resto. Isso não costuma fazer muito sentido. Você pode escolher por ter uma gestão da inovação mais ou menos centralizada. Mas se você quer ter uma cultura realmente inovadora, todo mundo tem que estar envolvido. E daí, todo mundo tem que ser avaliado por isso. Porque se chegar no fim do ano, ninguém prestar atenção se você ajudou a empresa a inovar ou não, você vai correr atrás das coisas que estão te cobrando. Né? A 3M, por exemplo, tem um sistema de avaliação curioso, onde todo mensalista é avaliado por atributos de liderança, desde o cargo mais júnior possível, e um dos atributos da liderança é se a pessoa é inovadora ou não. E aí tem 6, 7 questões que a gente tenta avaliar. Gera novas ideias, né? Sabe usar os recursos de maneira inovadora, e por aí vai. Né? Capta necessidades dos clientes. Né? O processo de inovação tem que ser avaliado sistematicamente também. Né? Se a gente tiver um processo de estampar a arruela, entra uma chapa de metal aqui, uma prensa, sai a arruelinha ali. A gente mede esse processo, não é? Medimos produtividade, quanto está gastando de material, como é que estão as perdas. Isso tem que ser feito com o processo de inovação. Né? Nós estamos gerando ideia suficiente, ou temos muita ideia e não estamos implementando. Como a gente dá mais produtividade para a gestão da inovação. Né? Então, é necessário métricas também. E, finalmente, uma cultura organizacional que suporte isso. Né? Se não for da cultura da organização inovar, dificilmente as pessoas vão fazer isso de maneira muito autônoma. Né? Além disso, é preciso ter processo e alguma metodologia suportando. É fundamental ter investimento. Você vai ter que separar uma parte do seu dinheiro para pesquisa e para coisas do gênero. Você tem que ter objetivos, métricas e controle, como eu falei. Um pouco de gestão estratégica do RH é um tempero importantíssimo nessa equação. E tentar estimular o que a gente chama do intraempreendedorismo. Né? Isso é algo importantíssimo também. Né? E um ambiente que promova isso.
Aqui eu falo rapidamente sobre o lançamento de produtos inovadores, né? Lançar um produto inovador, de certa forma, não é muito diferente de lançar um produto que já existe no mercado e você quer competir com os outros. Você vai ter que mostrar para o seu público, né, que ele existe, para gerar uma experimentação e, finalmente, uma adoção, né? A grande diferença é que quanto mais você parte de um produto que é uma inovação incremental, passa a ser radical ou revolucionária, o que acontece? As pesquisas de mercado passam a ser cada vez mais limitadas no sentido de te dar um norte a respeito de características do produto vai ter, como eu vou comunicar, a que preço eu vou lançar. Então, quanto mais inovador for o produto, você passa a navegar mais na sua intuição do que em pesquisas. Né? O Ford e o Steve Jobs têm frases clássicas que vocês devem conhecer bem, né? O Ford falava, se eu perguntasse aos meus clientes o que eles queriam, eles teriam respondido que era um cavalo mais rápido, né? O Steve Jobs falava que não ouça os seus compradores, né? Eles não sabem o que querem. Tem algo nessa linha do Steve Jobs aqui na parede de stand até, né? Vamos em frente. Ok. Conseguimos colocar um ambiente inovador para rodar, né? Esse ambiente tem alguns desafios próprios na gestão dele, né? Entre eles, né, eu vou estabelecer um processo de inovação que é mais formal ou menos formal. Isso é algo que não tem certo ou errado, é muito mais relacionado à cultura do grupo que você vai gerar, né? Por exemplo, mais formal. Tem o dia ou a semana que você vem aqui e pode dar ideia. Nos outros 2 meses nós vamos gerar a invenção e o resto nós vamos usar para tentar implementar. Ou não, cada um entra aqui, dá ideia sobre o que bem entender, na hora que bem entender e vamos em frente. Não tem certo ou errado, mas você vai ter que gerar uma cultura e isso é sempre um desafio. Outro grande desafio que as empresas têm, né, as organizações, é quanto da criatividade do meu funcionário eu vou tentar orientar em relação à minha visão estratégica. Exemplo, eu estou lá na divisão automotiva, nós temos um negócio ligado ao segmento automotivo, né? Entra um funcionário e fala, eu tive uma ideia brilhante para fazer um hambúrguer diferente e a gente competir com o McDonald's. Talvez o cara tenha uma ideia genial, realmente. Mas eu estou no segmento automotivo, né? A minha visão estratégica é por ali. Então, balancear isso no sentido de não tolher a criatividade das pessoas para ir sempre para o mesmo lugar, porque daí certamente não vai surgir uma inovação radical nem revolucionária dali. E, ao mesmo tempo, conseguir atingir a sua visão estratégica é algo extremamente desafiador. É algo que você gerencia. O outro ponto é, você conseguiu criar uma organização dessa forma, as pessoas estão lá por motivação, entram 10 anos ali dando ideias e, eventualmente, a pessoa deu inúmeras boas ideias e se passou 10 anos e nenhuma foi implementada. E é bastante razoável pensar que essa pessoa está dando ideia não é só para ganhar dinheiro, não, é porque ela está motivada e ela quer ver aquilo implementado. Então, gerenciar essa frustração de não ver a ideia ser colocada em prática é outro grande desafio. Normalmente você tenta endereçar isso com sistemas mais transparentes de avaliação das ideias. E muitas vezes você erra na avaliação das ideias, né? Gente frustrada, você tem problema de retenção de talentos. E hoje em dia, perder talento no Brasil é um problemão, né? Nós temos uma guerra de talentos que toda organização está tentando vencer. E, finalmente, o balanço entre colocar mais ou menos recurso em projetos de longo ou de curto prazo. Sempre um desafio balancear isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho do que a gente está vendo de novo, né? Os desafios dos nossos tempos, né? A internet, né? A internet, para variar, está dando uma temperada também na questão da inovação, né? Normalmente as pessoas falam muito da internet como a era da informação, né? Aqui eu gostaria de fazer uma brincadeira com vocês, né? Talvez a era da informação, quem tenha criado tenha sido Gutenberg, com a prensa. Ele realmente começou a disseminar a informação numa escala sem precedentes. A internet, sem dúvida nenhuma, acelerou isso. Mas o grande salto, sem dúvida, foi com o Gutenberg. E com o salto que ele deu, todas as grandes instituições da época dele mudaram dramaticamente. A igreja nunca mais teve o mesmo papel, as monarquias absolutas também não, tudo mudou. Um pensamento que eu acho curioso é isso, né? A internet, mais talvez do que acelerar a troca de informação, ela nos permite uma era da colaboração. A gente consegue fazer coisa de maneira colaborativa que realmente é sem precedentes. O telefone não permitia isso, a televisão não permitia isso. A internet realmente permite uma era da colaboração sem precedentes, né? Vocês estão vendo aí a história do crowdsourcing, gente que quer trabalhar para uma agência de propaganda, a agência é virtual, não tem um funcionário, lança as campanhas como concurso, estudantes de casa fazem as propostas, quem ganhar leva o dinheiro, e tem 1000 formas de fazer isso, né? Então, essa era da colaboração deve trazer mudanças profundas nas nossas instituições e na forma como a gente inova, né? Se a gente pensar, essa história da colaboração, que
eu vou dizer aqui que começou com a Wikipedia e que acabou com o negócio da enciclopédia. A enciclopédia britânica hoje, por exemplo, ela considera que a versão impressa é artigo de colecionador. E moeu o valor dela. Né? E quem estuda o tema diz que a Wikipedia tem quase 10 vezes mais VBETs que a britânica, e nos grandes VBETs que eles julgam importantes, ela tem 97% da acuracidade. Ou seja, para a esmagadora maioria dos mortais, ela é boa o suficiente. Né? A gente está vendo algo em 2011, que é sem precedentes, que são essa primavera árabe. Seria razoável a gente pensar que são wiki-revoluções. Elas são revoluções totalmente diferentes de todas as revoluções do passado. Elas não têm exatamente um líder articulando. Não existe revolução do passado sem um líder articulando. Não tem um grande líder. Na maior parte das vezes as ferramentas são celulares, com Facebook, filma a pessoa. Né? Então, ninguém está entendendo direito essa nova natureza disso. Mas todo mundo já percebeu que tem um poder incrível. Né? E surge aí o Open Innovation. Né? O Open Innovation que é algo que as empresas estão falando muito. Já temos um Instituto de Open Innovation no Brasil. E que seria, em linhas gerais, segundo o Henry Chesbrough lá, grande pensador da história, seria você ter uma permeabilidade com o ambiente para gerar ideias, desenvolver soluções